O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão, arranque da segunda volta com uma vitória por 1-0 em Guimarães, no Dom Afonso Henriques, gol de Varela de penalti, perto do final do encontro, depois de Samu já ter falhado um penalti. Vamos a esse rescaldo de um jogo sofridíssimo e vamos contar aqui as peripécias de cada um de nós, como foi vivenciado este jogo. Prata, começamos pelo normal, pelo 11, com o nariz partido de Martim e aniversariante hoje, 20 anos, a jogar a defesa esquerda. Moura já andava por lá, mas foi Martim que foi para a esquerda. Na direita o Alberto e a dupla de centrais, Tiago Silva manteve-se, Bednarek possivelmente ainda não completamente recuperado, ou não, a ver, vamos no próximo jogo. Depois lá entrou perto do final, Tiago Silva e Kivior. No meio campo, o castigado Pablo de fora, portanto Varela, era de esperar, não é? Mais Prohol e Gabri, manteve-se o Gabri comparativamente ao jogo da Taça, contra o Benfica, e Sainz, mais PP e Samu. Penso que eu estive mais perto de acertar, porque eu lembro de ter mantido estes dois, e acho que vocês tinham trocado para o Mora e para o Willan, mas pronto, só assim de cor, que não fui ver, nem faço a mínima ideia. O que é que achaste? Algum comentário adicional a este 11, nomeadamente esta particularidade dos centrais? Eu acho que é provável até que a gente se tenha esquecido do castigo do Pablo, portanto logo aí deve ter dado merda. Mas Certo. eu não me parece, lá está, não, nada parece muito surpreendente. Provavelmente acertamos no Tiago Silva porque achávamos que o Bednarek estava alucinado, apesar de ele, na conferência de lançamento do jogo, o Fariola disse que estavam todos aptos, menos o De Jong e o Neven Pérez, portanto, a partir do princípio estariam todos a 100%, mas não acredito. Acho que claramente foi malta com mais ritmo e a melhor condição física que jogou. Provavelmente por alguma precaução não jogaram o Moura e o Bednarek. Se não foi por questões físicas, eu acho que o Bednarek fez falta. Porque da forma como o jogo correu e aquela pressão toda sobre a nossa defesa, com muitos cruzamentos e com muitas bolas ali diretas na nossa linha defensiva, acho que o Bednarek é um defesa mais para esse tipo de melhor para contrariar esse tipo de jogo, dado a sua experiência larga em blocos baixos do Southampton, não é? Dos anos todos que ele teve no Southampton, mas acreditando que foi alguma precaução física, foi por alguma precaução física que ele não jogou, e havendo um jogo complicado já na quinta-feira, vai ser provavelmente bastante exigente em termos físicos, com o frio, com provavelmente um terreno muito pesado. Acho que jogou-se nos dois campos e acho que se fez bem. Não há assim grandes problemas a apontar, na certeza, porém, de que o Martim, não tendo feito uma exibição má, porque acho que não fez, mas houve ali alguma dificuldade a defender os cruzamentos quando vinha do lado do Alberto. Há ali sobretudo o caso paradigmático, que é o contra-ataque ao lance ao penalti falhado pelo Samu, em que ele de pé direito, enfim, meteu a bola para a zona onde não podia, não é? E foi claramente o problema de estar ali um defesa de pé direito naquela zona, mas também ele próprio tinha que perceber que não podia poupar ali, tinha que pôr a bola no caralho, não é? Mas acho que contra o 11 não há muita conversa. Acho que será mais interessante até ver as vossas histórias e as condições em que viram o jogo, porque eu
vi no sofá, não tenho assim grandes, não é assim muito interessante o que eu possa ter a dizer. Foi um sofrimento relaxante, portanto, da tua parte. Sim, pelo menos estava deitado. É isso, é isso. Deitado, pronto, esticado. Pis, queres comentar o 11 ou queres já partilhar o que é que tu viste do jogo, pouco ou nada viste do jogo? Eu posso partilhar, que assim é rápido também. Faz já o enquadramento todo. Diz lá. Não, e por acaso acho que nos lembramos perfeitamente do Pablo e falamos sobre isso e até da falta que poderia fazer no 11, mas também lá está, não tive a oportunidade de confirmar o que é que nós vamos dizer, mas eu também acho que eu e o Prata temos Mora e o William. Bom, isto de países onde está muito frio talvez não ajuda a voz, mas pronto. Aquilo que eu vi do jogo, pá, foi muito simples, não é? Eu vim em plena viagem, em pleno voo. É claro, quando aterramos, ainda faltavam para aí uns 25 minutos e eu ainda consegui ligar os dados móveis antes de aterrar, mas tendo em conta esta irresponsabilidade, era por causa do Porto, acho que também estou perdoado. E consegui estar a acompanhar o jogo ainda mesmo antes de aterrar e, e lá está, por também ver as vossas mensagens a dizer, ui, hoje não vamos ganhar, hoje estamos a levar, que é o máximo que estamos a levar, e eu, poxa, o que é que está a passar? Quer dizer, eu só me apercebi que nós já tínhamos falhado um penalti As nossas não. no nosso grupo, não sei, eu não sei se vocês. Sim. O Lamas comentou, ele teve que admirar que ele comentou e tu não sei, Sim. já não me lembro. Não, mas Já o não me Lamas lembro não foi. já não me lembro se a tua mensagem foi para festejar os votos de Ventura ou se foi sobre o. Foi isso. Esse benfiquista de merda. Mas mas o Lamas só estava a sacar as responsabilidades que Sim. lhe estavam a pôr para cima Exatamente isso. injustamente. Dizer, não, se está a correr mal não é culpa minha porque há aqui outros gajos no grupo que estão no É estádio. isso, é isso. Isso, Portanto, ele não estava a concordar com nada. Já me lembro, exatamente. Mas agora pode dizer o que acha dessa primeira parte. Sim, meu, pronto, eu tive o lápis, depois não acabaste de contar as incidências, mas depois quando aí a parte final, meu, ia ser uma experiência que estava com algum receio, por ser o Vitória, por tudo que ouvimos falar, por ser ali um clube similar a nós, digamos assim, no aspecto de sentir a cidade, de sentir o clube, e portanto ia estar desconfortável porque iria para o meio dos adeptos do Vitória, portanto estava com algum receio, digamos assim, algo desse género. E fui eu com a minha filha, mas fomos para camarote, ou seja, uma experiência fantástica que a minha filha adorou, nunca tinha tido, eu também só tinha tido uma vez uma experiência no Dragão, e pronto, foi brutal, toda a envolvência, mas fomos super cedo, foi super tranquilo, ainda por cima é muito mais perto que o Dragão, ainda por cima fui pela Nacional de Braga e Guimarães para estacionar perto do estádio, porque a Nacional Braga e Guimarães passa ali mesmo em cima do estádio, virar o carro ao contrário, quando acabasse o jogo vinha para Braga, mas de facto o ambiente estava, o Vitória entrou bem no jogo, teve algumas situações e facilmente perceberam que nós não éramos Vitória, porque nada o fizemos para demonstrar que o éramos, nem bater palmas, nem o hino logo no início, que o hino não, a música que eles têm, julgo que não é o hino, que é um bocado imponente, mas principalmente na primeira parte, depois do penalti falhado pelo Samu e o lance de contra-ataque, o estádio estava completamente em euforia, toda a gente de pé, um barulho ensurdecedor, e nós ali quietinhos, sentadinhos, mas como era de facto, não era um camarote dos melhores, digamos assim, era uma segunda fase de camarotes, ou seja, tinha uns lugares e depois tinha logo a bancada, mas era o suficiente para estar resguardado pronto, só mesmo ali o pessoal do lado, e tanto calado, foi relativamente pacífico. Portanto, foi estar caladinho o jogo todo, porque lá está, é preciso saber estar, mas era difícil. Mas lá está, fomos muito, muito pressionados, foi a sensação que tive nessa primeira parte, de facto. Há alguns lances deles, lembro-me ali do Saviola brincar com o Alberto algumas vezes, lembro do Kivior enterrar numa ou noutra situação, e pronto, depois aí pelo resumo vê-se os lances de perigo deles. Na primeira parte, o nosso lance de penalti
surge um bocado do nada, e esse foi mesmo à minha frente, e penalti logo claríssimo, com o gajo a cair em cima do Alberto. Pronto, foi basicamente estas sensações que tive na primeira parte, porque de facto nunca sentimos o jogo minimamente controlado por nós, nunca conseguimos fazer uma transição decente. Pronto, foi complicado. Embora, sinceramente, e ao contrário do que é normal, tive sempre confiança que íamos ganhar, porque parecia que eles estavam com tudo e que a motivação deles iria levar com o contragolpe na segunda parte. Uh, não esperava na segunda parte, e fazendo um comentário à PIS, eles voltarem a ter a situação de perigo, em particular a defesa com o pé do Diogo Costa. Sendo que na primeira parte o tal lance que o Barata há bocado já tinha falado do enterro do Martim no contra-ataque do penalti de Samuel, é um lance perigosíssimo. Eles depois atrapalham-se na finalização, porque a bola ficou mesmo ali na cabeça da área, na zona de penalti para o golo. Mas mesmo assim estava ali com um feeling que as coisas iam sair bem. Quase que saíam na assistência do Varela para o Borja, na cara do guarda-redes, e mandou a bola ao poste, e depois o penalti. Mas pronto, foi o jogo. Não consigo ter muita história em termos de falar, podemos falar individualmente, mas foi mesmo muito, muito sofrimento, porque eles tiveram ali bastantes lances, tiveram quase sempre por cima de nós, e nós aparecemos ali um bocadinho no final. Foi assim que eu Mas vi a o Praga jogo. concordou. Estás a ver? Não sei se estás à Concordei. espera de outra resposta, mas concordou. Não sei se ele vai dizer outra coisa diferente de ter visto Bem, na televisão, mas sim, foi complicado. sim, mas pronto, não disse amasso, mas sim, acho que concordou. Hum, é para eu dizer o que é que eu Não, acho? é para ver se é mesmo, se é para concordar ou não. Foi esta sensação que fiquei, sim. Não, há ali várias coisas que contribuem, nomeadamente o ambiente, não é? O ambiente contribui. Cada vez que eles passam o meio campo é daqueles, é dos poucos estádios onde jogamos fora, não é? Porque nos outros estádios temos levado sempre muita gente. E E ali, estava praticamente cheio. Aquilo deu os números, deu 28.500 e tal, aqueles são 30.000, não é? é, Portanto, e sendo um jogo em que jogamos fora ali, não só jogamos fora, nota-se que jogamos fora, não é? E, portanto, logo por aí parece que dá um bocadinho mais de drama quando estás um bocadinho de baixo no jogo. Mas além disso, opa, notou-se sobretudo ali uma dificuldade muito grande eu por acaso vi o jogo do Sporting e do Benfica lá, e achei sempre nesses jogos que, que o jogo estava muito dividido, parada em resposta. Portanto, achei que o Guimarães, o Vitória, criou sempre muito perigo nos 3 jogos com os grandes. A grande diferença é que nos outros jogos, tanto o Benfica como o Sporting responderam a sério. Ou seja, aproveitavam aquele balanceamento do Vitória, que põe sempre os jogos neste nível de intensidade, sempre de correrias para um lado, para o outro, corridas. Opa, e nós, sobretudo na primeira parte, não conseguimos responder por vários motivos. Primeiro, porque ofensivamente havia sempre alguém a fazer merda. Eu lembro, por exemplo, ali um lance em que nós estamos, mesmo muito no início, em que o PP tem o Borja fácil, está tipo 3-3, e o PP tenta passar e o gajo simplesmente deixa ficar o pé e intercepta esse passe com muita facilidade. Sobretudo o PP nesse início de jogo fez muitas asneiras. só várias gente, vários gajos a fazerem bosta. Certo, Mesmo o eu estou a lembrar Frahold. de PP, mas de certeza que há mais, sim, sim, sim. É. E também, ou seja, o Vitória desequilibra muito o jogo, põe muito o jogo num nível emocional e num nível de parada e resposta, e acho que nós tivemos dificuldade em responder à altura. Tanto
na definição das jogadas em que tínhamos um bocadinho mais de espaço, como até nos próprios duelos, que nos deixamos, enconamos-nos um bocadinho e começamos a perder vários duelos a meio campo e duelos até que não costumamos perder. O Lama está-se a lembrar de 2 enterros do Kivior, mas foi duelos que ele perdeu, que não costuma perder, um está de costas para o coisa e tem a bola perfeitamente dominada e deixa que o avançado, perna longa, lhe tira a bola. E em termos táticos, deixa-me só dar mais uma nota, que o Froholt no início, se te lembrares, também não tive a rever o jogo, mas eu acho que ele tem ali 2 ou 3 lances que apareceu, que roubava e não sei o quê, até aparecia em meio campo ofensivo e deixou de desaparecer, porque o treinador estava sempre a mandar vir, com a má pressão do avançado, do Puto, que decidiu a Taça da Liga. Ele pressionava muito mal, ele estava completamente cego com isso. E depois acertou no número 30 deles, que acertou no Froholt. A partir daí Froholt desapareceu do jogo. Estamos a falar para aí dos 20 até aos... Desapareceu do jogo no sentido de... Sim, é a marcação individual que o Froholt tem tido quase. Mas é isso. Não, era isso. Nos primeiros 10, 15 minutos ele ainda apareceu, ainda tens ali 2 ou 3 movimentos de Froholt a aparecer, a ganhar a bola, a ganhar espaço. Depois desapareceu completamente. Esse espaço que o Froholt estava a ter deixou de existir e aí foi quando intensificou mais a pressão do Vitória, que se materializou muito nas alas, e aí especialmente o Alberto teve muita dificuldade. Mas também do outro lado também o Martim também as teve. Mas notou-se mais no Alberto, até o jogo até começa com o Alberto a entrar de carrinho para cortar e corta contra o gajo e o gajo sai para a área disparado e depois cruza atrasado até o Martim que tira. Isso é uma jogada, isso é para aí a terceira jogada mais perigosa do Vitória no jogo, porque o Martim tira a bola mesmo em cima do Diogo. O remate dele é muito em cima da pequena área, mas o Martim tira, intercepta. Mas eu acho que foi por aí. E tipo, se o Porto de Fariola perde nos duelos, não tem oportunidades de golo, a não ser um penalti que eu não digo que caiu do céu, porque é uma boa jogada, não é? É o PP a encontrar, a respeitar a desmarcação do Alberto, mete-lhe a bola. Portanto, não apareceu do nada, mas dá a ideia que aparece um bocadinho nada no contexto do jogo, porque nós não estávamos a conseguir fazer nada ofensivamente, não é? Foi a primeira vez que conseguimos fazer alguma coisa ofensivamente, foi o penalti, e o penalti até é um penalti bastante parvo a forma como é feito o penalti. Portanto, por aí, podemos considerar, se não é um amasso, é uma péssima primeira parte da nossa parte, à qual sobrevivemos, e até houve a possibilidade de sairmos a ganhar. Real de sairmos a ganhar, porque claramente o Vitória, as oportunidades da primeira parte foi a contra-ataque do Samu. Eu lembro-me de até ver as estatísticas na primeira parte, eu fui ver, e os remates eram para aí 13-4, e dos 4, um remate era o do Samu, era um cruzamento de remate do Alberto, que era um cruzamento. Pronto, sim, não, era isso. Esse também foi à minha frente. Ele fazia aquele cruzamento normal, tenso por baixo, pegou ele a bola por baixo e a bola subiu e foi para a baliza. Saiu perto do poste, do primeiro poste, não é? E depois os 2 livros, não é? Os 2 livros seguidos, portanto há o primeiro livro que o gajo dá a mão, o gajo da barreira dá a mão, e o segundo é pessimamente batido. É o Gabri Veiga que mete. Se o livro do Kivior antes parecia que tinha potencial, porque parecia que a bola ia fazer ali uma curva, mas bateu na mão do gajo, o do Gabri foi um... Mas logo o primeiro, a distância e a forma como o Gabri bateu das vezes que temos visto, era para o Gabri, porque é do lado para o pé direito, e depois dos fundos era demasiado perto para o Gabri, e ele então ainda fez questão de nos mostrar que era de mesmo perto, pegou bem por baixo, péssimo, ali era já só um toquezinho por cima da barreira. Ali das duas, ou tens uma hora para marcar, ou uma coisa assim do género, ou então tem que ser em força, provavelmente para o lado do guarda-redes. Não há que... Vejo, aliás, ao nível dos livros, não, temos que trabalhar melhor isso. Mas, ou seja, eu estava a dizer dos remates, nós 4, e eles, 13.
Eu vou pensar, 13 remates. Quando é que, mas que eu já me lembro. E depois fui ver, dos 13 remates, 9 foram bloqueados. Ou seja, nós, mais uma vez, com as nossas linhas juntas lá atrás, eles remataram muito, mas a bola nunca chegava ao Diogo. Sim, muito bem Ou chegou, posicionado sempre. ou chegou Muito, poucas vezes, e nisso, muitos interceptados. Esse primeiro do Martim, que foi o mais perigoso interceptado, mas sobretudo os de fora da área, à entrada da área, muitos interceptados pelo Froholt e pelo Kivior. Para aí, tipo 4 Froholt, não, 5 Froholt e 3 o Kivior. Portanto, lá está, muita intensidade do Vitória, mas muita parra, mas em termos de oportunidades, pouca uva. Agora, se estava confiante depois da primeira parte, eu não estaria tão confiante como o Lamas, mas senti que nós, a certa altura, estávamos com essa estratégia de os gajos vão se cansar, não é? Os gajos vão se cansar, mais cedo ou mais tarde os gajos vão se cansar. E a verdade é que ou não aconteceu, ou então ou fomos nós que subimos muito na segunda parte, ou então eles próprios, acho que também é um bocado das duas coisas, eles também se cansaram um pouco. Sim, na segunda parte tens muitos lances nossos, depois agora estava aqui a rever e de facto tem muitos lances, tipo, no resumo não aparece logo o lance da bola ao poste e depois o gol, mas tens uma finalização. No resumo tem que haver o lance do Veiga, não é? Não tem. Eu resumi agora, porque agora é tradição quando chega a casa, depois de se preparar para dormir, ainda vamos o resumo, e só tinha o resumo da Sport TV, que é o mais... Mas eu vi o resumo e apareceu um lance do Veiga, que ele depois até corta para a direita, não é? E depois o remate sai ao lado, ao Certo, poste. mas então deve ter sido o do YouTube, ou algo do género, se calhar foi mais curto, não sei. O da Sport TV, que deu agora no Só Golos, não apareceu. Mas sim, é isso, é esse lance do Gabriel Veiga que eu ia dizer, e é também um remate do Mora. Também engraçado aí, não é aquele de arco normal, é um também, acho eu, que saía ao poste esquerdo dele. Portanto, é assim os dois lances antes do... Esse também é muito perigoso, sim, pelo menos esses 3 deviam estar de caras. São os 3. E depois, na segunda parte, O lance deles é a defesa do Diogo Costa. Que deveria ter sido um lance claramente interrompido por falta claríssima sobre Samu. Não é? No início dessa jogada, falta claríssima sobre Samu. E depois nesse contra-ataque, eu estava a olhar para aquilo, depois eu dou a repetição várias vezes, a forma como o Borja posiciona o corpo a defender o defesa lateral neste lance é incrível. O que é que lhe deu? Porque é que lhe passou na cabeça? Teve que rodar outra vez para ir tentar impedir o gajo de centrar, mas acho que esse lance, eu não tenho a certeza que seria anulado se fosse gol. Mas ainda há outro porque é Vitória. muito antes a falta de... Há um remate à entrada da área, não é? Que é o Gabriel Veiga a perder a bola, o gajo saca e ainda remata e ainda foi perigoso. O tal puto, que depois Sim, o puto quando ele passou para a esquerda eu achei que era mais que era melhor, mas ainda lhe deu conforto. Mas ainda há um outro remate do Camará, um cruzamento atrasado da esquerda. Eu acho que o gajo remata, não sei se acho que remata por cima. Mas lá está, o jogo da segunda parte era um jogo mais do que eu estava à espera, que é um Vitória perigoso, que ainda lá chegou algumas vezes, mas o Porto com mais oportunidades e aproveitar esse jogo. É um jogo dividido, basicamente. E um Porto mais eficaz, porque somos mais eficazes, temos melhores jogadores, não é? E não foi nada do que aconteceu na primeira parte. Na primeira parte foi mais sentido único do que seria do que nós gostaríamos. A segunda parte foi mais dividida, mas foi mais nossa também. Não é? Inverteste a posse de bola, tiveste muito mais remates e no final a vitória é justíssima. Vamos acreditar que sim. A vitória é saborosíssima. É mais isso.
Pizzi, eu não sei se querias falar então, da tua parte final, depois então entraste, ligaste os dados móveis e fizeste essa responsabilidade, ainda conseguiste ver a defesa do Diogo Costa, certo? E depois viste a parte final. E daí... Desculpa, antes disso, sentiste que o avião se ressentiu de tu ligares os dados móveis? Sim, a partir daí foi uma tremideira do caraças, aquilo. Não, por acaso durante a viagem já devia ser um sinal do que estava a passar em Guimarães e sempre foi, por acaso, foi uma tremideira do caraças. Uma turbulência brutal o voo todo. Ali já foi mais calminho. E eu acabo até por ver, e lá está, esses momentos eu acabo por ver e vejo um Porto até muito perigoso, não é? Mesmo ver, eu vejo dentro do avião um lance do Borja Santos, oposto. E pronto, entre o sacar os malas e do avião, não é, que eu esteja a ver com grande atenção, e eu ainda tinha de estar à espera de uma mala, estava no porão, viu o penalti na casa de banho. Vi o penalti na casa de banho, vocês imaginam que eu estou a ver sem som, não é? Estou a ver sem som, vejo a jogada do Oscar Pietkusevski aí para cima do gajo, ou melhor, nem foi preciso ir para cima do gajo, foi ganhou-lhe a frente e dá uma sensação de claro penalti, até pela troca de pernas, apesar de não ver claramente, estou sem som e fico com a certeza absoluta que é penalti e quando vejo o Bednarek, que estava no aquecimento, a aparecer na imagem, a protestar, a correr em direção ao banco, e eu, bem, se o Bednarek está a protestar é porque é falta de claramente. Ele entrou dentro de campo. Entrou dentro de campo, assim, se o Bednarek está a protestar é penalti, certeza absoluta. Fica descansado, aí nem foi preciso ver repetição, o Bednarek quando protesta é muito é muito assertivo. Olha, portanto, mas era para amarelo? Era para amarelo? Sendo penalti? Para mim era. Não. Sendo penalti não devia ser, porque tu dás amarelo quando é para vermelho, não dás amarelo quando não é para amarelo. Eu não sei se aqui... Não acho que não é para amarelo. Tu perdoas se ele tenta jogar a bola de alguma forma. Quando são agarrões, quando são... e aqui ele não tinha hipótese nenhuma de jogar a bola, para mim. Mas eu acho que ele dá o toque sem querer, atenção. Mas sim, talvez por aí seja amarelo, talvez por aí. A questão da luva penalização Pois, mas aí teria que ser expulso antes. Depois foi expulso no final, mas ele já tinha amarelo quando faz esse lance. Ele não levou amarelo no penalti? Ele fez amarelo... Não levou amarelo. Ele fez amarelo... tipo uma falta a meio campo. Okay. Uma transição qualquer. O que é certo é que, assim, quando metes o Denis Gul e tiras o Samu, eu até pensei, bom, isto aqui, o gajo não está mesmo a acreditar na vitória, foda. Mas foi assim que ganhasse em Moreitónicos, com o Denis Gul e o Caramu. É isso. Agora, tu sabes que estás aqui, numa fase que isto, foda, tudo que tocas reluz, meu. Porque lá está, é por isso que depois tens esta moral toda, a pensar que isto não vai dar para nós e caralho. O Porto, pelos vistos, não é massacrado, mesmo estatisticamente, o Prata só refere os remates, mas apareceu lá uma estatística nos cantos, estava para em 5-1. É isso, e não marcamos direto esse canto, que era a última oportunidade de marcar direto com o Veiga em campo, e foi canto curto, e pronto, foi o único canto. E tu sabes que isto tem tudo para correr bem, quando mesmo neste tipo de jogos, e já não é o primeiro, não é? Já tiveste ali outros em que se calhar já pensavas que não ias ganhar, e acabaste por ganhar, mesmo inclusivamente com o Braga em casa, por exemplo. E sabes que estás aqui nesta maré, é que ganhas desta forma, não, por exemplo, metes um puto de 17 anos, e saca um penalti, saca uma expulsão, e parece que já estás a jogar aqui há não sei quanto tempo. E lesionou um gajo. Os gajos estão a jogar com 10, não sei se no telemóvel percebeste, mas... Vi que ele saiu, mas não sei como é que foi o lance, não vi como é que foi. Mas viu o amarelo nessa falta, portanto... É inacreditável. Portanto, isto estamos numa boa fase e há que manter, há que manter. Há que manter, até porque, lá está, daqui a pouco aparece o Porto Sporting e isso pode ter uma dimensão brutal, não é? Quer dizer, eu vim de ver um jogo do campeonato holandês em que aquilo já está resolvido, aquilo é inacreditável, é o PSV continuar a ganhar e os outros a perderem, já está para aí com 16 pontos de avanço e tu podes ficar nesse jogo mais novo acreditando que esteja resolvido. Não quero dizer nada, e nem com 10 quero dizer isso, mas até porque ainda temos outros jogos pelo meio, temos o Gil Vicente e o Casa Pia, não quero dizer nada, mas era importantíssimo pelo menos manter esta vantagem para o Sporting
Quanto mais não seja pela pressão que tu metes no Sporting, de ser obrigados a vir cá ganhar para continuarem a sonhar com o título. Pelo menos na cabeça deles. Eu vou contar com medo que eles vençam o título, portanto, esquece. Olha, Mas foi importantíssimo. fica só mais um pormenor aí do penalti, daquelas cenas que se vê mais ao estar ao vivo, quando estão a decidir que vai ser, não sei o quê, já estava a demorar uma eternidade e pronto, está feito. E lá está o Banco do Porto todo a espumar-se, está feito. Mas eles mandam o Alberto Costa começar a correr para a marca de penalti, para eles não lixarem aquela porcaria. Ele começa a correr e o Redes deles a dizer calma, 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 calma. As coisas de vir a correr que eu não vou mexer lá. Pronto. E ele chegou lá, cumprimentou o gajo e tal. Pronto. Paneleirice, mas bem engraçado. Ele começou a correr e agora esquece lá isso, eu não vou foder aqui Isso é outra marca de coisa. penalti. Isso é outra coisa que até nisso corre bem, porque normalmente, isto parece o 2-0, que é um resultado muito perigoso, depois acontece muitas vezes se faz o 2-1 ou o 2-2. Isto parece a mesma coisa. Eu ia dizer, porque normalmente quando o gajo está destinado a marcar o penalti, ou está assinado pela equipa técnica, olha, és tu que vais bater os penaltis, e depois alguém que pede para ir bater o penalti, normalmente dá merda. Isto é uma estatística minha, porque é como aos 2-0 e 2-1. Se calhar não dá, não é? Mas pronto. E aí foi o Mas caso. Foi o o Varela Varela, pediu? foi o Varela que foi ao banco pedir para marcar o penalti, porque quem estava na lista ou lá nas pré-indicações do jogo para bater, quem estava na lista era o William. Depois o Fariola até diz, 19 anos e tal, uma pressão muito grande para ele. O Varela também demonstrou esta O confiança, então William não decidimos falhou um trocar. penalti já. Não sei se William? falhou, mas no jogo da apresentação é ele que de facto marca contra o Twente. Portanto, ele de facto deve estar bem posicionado na lista. Não foi contra o Estrela Vermelha? Ou marcou contra o Estrela Vermelha. Ele já Vou marcou ver isso. penalti também, para além do jogo oficial, sim. Do jogo particular contra o Twente. Mas já não me lembro qual. Mas sim. Pronto. Já vejo. Vamos ao MVP. Já que temos aqui já um overview. Já fica só mais um pormenor enquanto tu vais então aí ao meu, porque falei há pouco tempo com o meu pai sobre aqui uma situação da ida a Guimarães, que foi ver a estreia do Covilhas. Não foi a estreia do Covilhas, que eu depois fui corroborar isso, não é? Porque agora dá para corroborar tudo e mais alguma coisa. Não foi a estreia, mas foi efetivamente tipo o segundo, terceiro jogo em Portugal. E então fui de motorizado a ver o jogo a Guimarães. Foi Guimarães. Deduzo que o perigo fosse similar, porque há aí histórias muito engraçadas, então entre o Braga e o Vitória, de gajos a entrar com facas ou com navalhas para fiscar o dia em derbys desses. Mas em suma, porque é que eu vim buscar esta história? Porque o Samu falhou um penalti e nesse jogo o Porto empatou 0-0 contra o Vitória e o Covilhas, acabadinho de chegar, também falhou o penalti. E aqui no 0-0 aparecia essa estatística dos 4 jogadores que falharam penaltis em Guimarães. O primeiro é o António Araújo. Eu estou à procura dessa estatística a ver se não estou a dizer mal o nome do António Araújo, que posso estar a falhar, que foi em 48. Depois em 74, então o Covilhas. Hoje o Samu e em 2022 acho que era o Taremi. E eu não estou a encontrar agora a lista, portanto disse de cor, posso ter falhado aqui os anos e até o nome do António Araújo, que eu penso que não, porque diz-me alguma coisa. E pronto, fica esse Tu registro. realmente lá, mas vais apoiar a equipa adversária e vais de Braga para lá. Tu Já tens viste? mesmo os condimentos todos para levar no focinho, moço. Sem dúvida. Jesus. O Pronto. William Gomes aqui diz que marcou contra o Estrela Vermelha. Eu tinha ideia que o 0 era dele e era de penalti. Mas eu tinha ideia que ele falhou algum. Não estou a ver quando é que foi. Olha, e avança então para o MVB? Eu? Sim, pode ser. Eu posso dizer qual é o meu MVP vai ser. Diz tu. Depois, Não, vai ser o Varela pela questão do golo e pela questão da assistência. Não sabia que ele tinha pedido para marcar, nem me lembrei dessa questão do William.
estava a tremer todo quando ele marcou, não disse logo à Rita, foi o Varela, mas porquê o Varela? Não há mais ninguém, tipo, porque ele tem estado displicente nos jogos, ainda hoje perde uma bola ali na primeira parte, estamos tipo a falar de meio da primeira parte, entra logo Tesoura com um gajo que está a sair da área deles, queimando-se logo um amarelo para o jogo todo, embora ele depois ainda tenha reclamado um agarrar na primeira parte, um gajo que o agarrou, que acho que foi o Samu, que ele picou-lhe a bola por cima, e o Samu não levou amarelo. E ele, claro, que entrou, queixou-se ao árbitro porque tinha acabado de levar um amarelo por uma tesourada. Bem dado. Mas pronto, essa desplicência do Varela nos últimos jogos, e vai assumir o penalti e o que era, pronto, lá fez a Bruno Fernandes e a bola entrou, mas estava a tremer por todo lado. Mas porquê? Porque antes do gol, ainda é ele que mete o Borja na cara do Redes, que manda a posto. Portanto, por esses dois factos muito bem vincados no jogo, dos nossos dois principais lances, dou-lhe o MVP, mas obviamente que o Oscar entra e saca o penalti, poderia ser só o Oscar, logo só por esse momento o MVP, mas o Albert também sacou e o Samu mandou à trave. Portanto, é preciso meter lá dentro e por isso vai para o Varela. De resto, ganho da nota positiva para o Diogo Costa, porque aquela defesa é extraordinária e teve muito bem nos cruzamentos, a fazer lembrar um tal de Vítor Bahia desta vez. Portanto, também positivo. De resto, muitas falhas, já falamos aí do PP, do Kivior, do Fraol, com a bola nos pés, do Sainz também, muito, mesmo o Samu pior que o normal, ou do que tem estado, estamos a dizer em bolas perdidas. Pronto, é isso. Tiago Silva também está lá um lance de desentendimento com o Alberto. Pronto. O Mas Martim nem, ele tem razão, o Tiago Silva, nesse lance. diz que ele está de frente para a bola e que ele devia ter chutado algo desse género. Sim. Foi isso que eu percebi no campo. Pronto. Podes avançar, Prata. Olha, mas deixa-me dizer que eu sem ver nada, e do pouco que vi e do pouco que ouvi, eu a dar um MVP que até dava ao Diogo Costa, por causa daquela defesa, e depois ele foi enaltecido por algumas defesas que fez. Portanto, eu se calhar até dava ao Diogo Costa. Mas não me atrevo, se calhar desta vez a nomear, né? Opa, eu só não percebo, estamos a considerar saídas a cruzamento de defesas, não é? Não, Porque eu disse que ele teve, pois, ele não teve mais defesa. É isso. Eu só tive a dizer é que ele teve isso, bem nos cruzamentos. defesa foi essa, foi a única que fez no jogo. Há um remate, há um remate de cabeça do Samu que ele agarra, mas a bola veio devagar. Portanto, a defesa foi essa, mas de facto, naquela fase, houve ali uma fase em que ele controlou bem os cruzamentos e ajudou um bocadinho até o Vitória a pensar duas vezes em meter a bola à parva, não é? Portanto, aí foi importante, acho que sim, mas acho que não é. Opa, eu não sei se é exibição de MVP. Talvez seja. Vou ainda mais fora da caixa. Eu vou dar o MVP ao Oscar. Porquê? Porque todas as ações que ele teve no jogo foram boas. É impressionante. Primeiro, o penalti ele só saca o penalti porque ele domina a bola a querer entrar na área. Não é? Ele é ambicioso na forma como domina a bola em progressão, já a ir para a área e sacou o penalti assim. Depois, Ou então dominou mal, e a bola saiu-lhe para a frente. Epá, não sei, vamos agora entrar numa de copo meio cheio, meio vazio. Eu vou no meio cheio. Mas, não pareceu, por acaso não pareceu. Mas é, depois, lesiona um gajo que põe o adversário com dificuldade em reagir, porque ficam 10 para 11, e ainda expulsa um gajo a seguir. faz expulsar um gajo a seguir. Portanto, ele arranja o penalti que dá a vitória e depois aniquila praticamente a reação do adversário retirando-lhe 2 jogadores. Portanto, objetivamente ele acaba por ser MVP. Mas eu dou-lhe, pronto, só para chatear. Mas depois também queria destacar, além do Diogo que vocês destacaram e do Alan Varela,
o Hélio Varela está nos lances da segunda parte, está em grande parte dos lances perigosos da segunda parte, nomeadamente ele que faz a assistência para o Borja, e acho que o Borja podia e devia ter feito melhor nesse lance. Ele acaba por mandar de bico, mas acho que dava a mancha do Redes, dava perfeitamente para picar ou para levantar ligeiramente a bola dando de raquetada. Portanto, não gostei muito dessa finalização do Borja. E o lance do Veiga também é o Varela que o descobre na desmarcação. É óbvio que, entretanto, depois o Veiga ganha um ressalto. Mas portanto, o Varela, depois de uma primeira parte que teve defeitos, tal como a primeira parte de quase toda a gente, acho que esteve bem, que cresceu de rendimento na segunda parte, sobretudo a nível ofensivo. A partir do momento em que nós passamos para cima do jogo, notou-se um bocadinho mais o Varela com bola e lá está, é isso que ele traz. Acho que o Rosário nos anda a enganar bem com bola, mas acho que o Varela ainda é superior ao Rosário nesse aspecto, e isso notou-se, tal como fez falta o Rosário quando sofremos mais na primeira parte. Eu sentia falta do Rosário. E depois queria destacar mais alguém que não estou a lembrar, o Frol. O Frol também aumentou, também melhorou um bocadinho na segunda parte, e os centralões, na defesa da área, tem números incríveis de cortes. O Tiago Silva nem é propriamente muito alto, mas ganha os lances todos de cabeça, mesmo ao Olha, grandão. e não leva uma cotovelada para vermelho, meu. O pessoal estava no banco a pedir isso. Acho que não é vermelho, mas Para mim nem amarelo. é um amarelo claríssimo. Sim, Pareceu bem claríssimo. dado. O gajo vai com o braço à frente. Esse gajo vai sempre com o braço à frente. Já no Dragão, quando perdemos para a Taça da Liga, nos estávamos a queixar disso. Grande parte dos lances que esse gajo disputa é falta. Para os árbitros do futuro nem vale a pena pensar muito, é apitar, porque ele é bruto e defende mal, portanto faz muitas faltas. Mas é isso, é entre o Diogo, o Varela e depois a carta que tiramos do banco do Oscar, e eu tenho a ideia que também que todos os gajos que vieram do banco ajudaram. Mesmo o Mora melhorou o nosso jogo, apesar de sentir que no início ele estava um bocadinho conservador, mas depois lá voltamos a ver o E Mora o remate mais... do gol, na primeira intervenção, eles começaram logo outra vez. O gol faz o remate quase do meio da rua. Sim. Mas ele entrou bem. Cuidado, aquilo levava um lume. Mas ele entrou bem, apesar desse remate ridículo, ele entrou... é ridículo porque saiu mal. Podia perfeitamente rematar ali, mas ele entrou, acho que entrou bem o gol. Mas acho que senti que é difícil dar notas neste jogo. Temos que nos concentrar um bocadinho nos golos e nas defesas, porque há um contraste grande entre a primeira e a segunda parte. Portanto, arranjamos críticas para fazer a todos os jogadores. Olha, e surpreendentemente o 0-0, que por acaso escolhe o Kivior, que é de facto um grande jogador e etc, mas foi para a redação 0-0 o melhor jogador em campo. Primeira parte de luxo, com vários cortes importantes. Lá Na está. Primeira parte... Teve eu acho que foram dois lances bem fracos, um logo no início e depois esse que o gajo lhe tira, mas tudo o resto que fez foi muito bem feito. Mas lá está, tem defeitos, todos os lances, todos os jogadores têm defeitos na primeira parte. Mas são dois enterros engraçados, então. É isso. Fiquei enfatizei e valorizei esse erro de forma a que esquece. Como tu dizes, fica excluído. E a questão e depois é aquela coisa do ímpeto do adversário. A cada perda de bola dessas parecia que o estádio entrava em efervescência e os gajos iam sempre pela aula e as coisas pareciam muito mais perigosas do que eram, e um gajo... E o Farioli ao intervalo até disse que não mudou grande coisa, fez alguns ajustes na pressão, mas que simplesmente lhes disse para terem mais calma e ganharem mais duelos. E eu acho que isso se foi isso que ele disse, acho que é um bom discurso, porque nos faltou ali, estávamos a deixar um bocadinho influenciar pelo ambiente, e perdemos uma bola, perdemos outra, não sei o que. Acho que na segunda parte estivemos um bocadinho mais controlados e
e as divididas começaram a cair mais para o nosso lado. Olha, eu abri aqui o Twitter para ir buscar os comentários, mas eu não resisto a comentar isto. Se calhar vocês já estão a par, mas tipo, abro o Twitter e aparece aqui na minha. Como é que se diz? No meu feed. Então, por exemplo, a final da CAN e o Sané teve que ir buscar os gajos ao balneário. Eles vazaram do campo e fazia isto nos Foi o infantis. último. Mas não sabes como é que ele falhou o penalti? Foi o último lance do Não. jogo. Foi o último lance do jogo. E o árbitro estava à espera do VAR e eles foram-se embora. O problema é que foi mesmo penalti. Penalti que o Brahim Dias falhou. Sim. Aos 100 e não sei quantos. E depois, prolongamento, no início prolongamento. Não, passou para o guarda-redes. Isso. Fez uma panenca a passar para o guarda-redes. O guarda-redes não se mexeu. Fez uma panenca ainda pior que a panenca da jogadora do Marítimo. Sim, E eu vi. E depois no prolongamento, quase no início do prolongamento, o Senegal marca. E a partir daí, enfim. Não sei como é que foi, entretanto estava a ver o Porto. Mas foi... É cano, pá. Acontecem estas coisas, não é? Mas pronto, a mim o passou-me fez-me lembrar os meus tempos de jogador infantil. Bem-vindo todos para o balneário. Nós íamos, os putos. Pelo jogo, assim não dá. Desistiam? Sim, isso aconteceu pelo menos 2 vezes comigo. Olha, mas vamos então aqui aos comentários. Miguel Faria, aqui primeiro o meu comentário no final do jogo. Primeiro tem aqui o Xandre Azevedo, que eu acho que ele comentou aqui durante o jogo. Não entendo meter um miúdo que ferve em pouca água, com 2 tijolos nos pés, a marcar um penalti decisivo como este. Não temos capitães para assumir. Varela deve na saída de bola e João Mário com bochechas vermelhas chama-se Martim Fernandes. Guimarães não tem nada. Portanto, deduzo que este comentário ainda tenha sido durante a primeira parte. Depois vamos ganhar este Guimarães. Estou-me a cagar se querem ser chamados de Vitória. A Vitória tem pouca equipa banal. Portanto, estávamos aqui... Se nós não podíamos falar, tínhamos aqui pessoal a falar no X. Mas aí há coisas que eu não concordo nada. Tipo, primeiro, o Samu tem marcado muito bem os penaltis. Sim. Não é? Não tínhamos razão de queixa até agora. Este foi o único que correu mal, mas mesmo assim... Mesmo assim não foi mal. Já vi penaltis bem piores. Portanto, acho que não temos razão de queixa e essa história dos tijolos também vamos com calma, porque não é perfeito tecnicamente, mas está a evoluir a olhos vistos, muito por culpa do nosso ídolo Lúcio Gonzalez. E do Castro, já agora. Mas a parte do Castro eu imagino que seja mais para fazer de defesa, não é? Tipo, para condicionar. Mas a parte técnica deve ser com o Luz. Mas ele depois continua aqui os vários comentários e quando os capitães assumem, golo. E tem aqui um vídeo com uma santinha a torcer pelo golo do Varela. Miguel Faria, aguentaram? Eu sou de Guimarães e tive de vir à varanda mandar um berro. Isto porque eu aqui no comentário disse que sou pela vida chegar ao carro e aí sim berrar a vitória com a minha filha. Portanto, foi engraçado. Mas ele é de Guimarães e veio à varanda. Cuidado, olha que eles aí ficam a saber onde é que tu moras, cara. Mas estavam todos no estádio, está tranquilo. Estavam todos no estádio. Acredito. Aquela cidade é toda. 1893. Ter extremos que vão para cima dão um jeito do caralho. Acho que a equipa começa a ficar demasiado formatada para jogar para trás e segura toda a hora. Até uma hora, quando entra, já começa a olhar mais para o passe seguro do que encarar os jogadores de frente. Depois há um padrão que começa a ficar evidente. Veiga, PP e Sainz dá um ataque cinzento, que até faz doer os olhos. E o Veiga, na definição do último terço, já está a nível PP. Vai-nos o trabalho coletivo. Gil, Casa Pia, Sporting, 3 vitórias e fica bem encaminhado. Não há dúvidas. Mas lá está. Veiga, por exemplo, o Borja de Alverca não é cinzento, não é? O Veiga do Ultrek e do jogo. Qual foi o jogo a seguir ao Ultrek? Do Braga, o Veiga do Braga. E mesmo o jogo a seguir ao do Braga, lá está. O PP também já conhecemos. Portanto, acho que estamos e bem. Viemos um jogo intenso na quarta.
mais 3 rumo ao título, à J Cruz 72. Primeira parte permitimos muitos 1 contra 1 com os nossos laterais e perdemos muitos duelos que lhes deram oportunidade. Só tivemos um penalti e pouco mais ofensivamente. Segunda parte, fomos melhores com muitas chances de golo, Borja, Gabri, Varela, Mora, e eles apenas a grande defesa. O Varela tem um remate fora da área também, deve ser esse que ele está a falar. E eles apenas a grande defesa do Diogo, a ser golo, teria de ser anulado por falta sobre o Samu no início da jogada. Pronto, era o que estava a dizer. Por acaso não me lembro, sinceramente. Mas duvido, é muito atrás, duvido que o VAR fosse anular. Arcanjo não foi expulso no penalti porque, olha, exatamente aquilo que eu estava a dizer, grande jogo do Martim, Tiago Silva, que relógio suíço, jogo menos bom do que Ivior, Costa, Borja, Gabri muito mal. PP também decidiu quase sempre mal, mas mais uma vez fartou-se de levar porrada. Gostei do Oscar porque é atrevido e vai para cima. Mora e William entraram outra vez mal. Não pensei em lamentar a ausência de Pablo. Vitória fundamental para esvaziar o balão dos de Lisboa. O Martim teve bem, mas nós falamos aqui de um erro grave dele, não é? Sim, Contra-ataque do Bolívia para a zona central. Mesmo assim, a organização, após o contra-ataque, ficou tudo a pensar no penalti, não é? Sim. Não foi só o Samu. Ficou tudo a dormir, não pode ser. Hoje era um jogo com rasteira. O Gerson Machado. Campo difícil e uma equipa que vinha moralizada de uma conquista importante para o clube. Demos 60 minutos de avanço, mas finalmente perderam o gás. Aí entrou em ser um miúdo que, para além de ter sacado penalti, pôs o Vitória já conta com 9. Não sei quem é o scout do Porto responsável, mas deem-lhe um aumento. Ganhar este jogo em Guimarães e com o adversário neste momento da época é de grande categoria, apesar da exibição tremida, definitivamente rumo aos aliados. Abraço aos três e bom programa. E estou ansioso para ouvir os comentários do Pis, mesmo sem ver o jogo. Um emoji a rir-se, Pis, portanto... Tens aí mais comentários para o Gerson Machado, que está à espera da tua... Além disso, tem opinião parecida com a tua, Prata. Focou aqui a questão de ficarem com 9, para ele ser o MVP, a dar aqui um scouting, um aumento ao gajo que o descobriu. É isso, todos os outros gajos têm defeitos na exibição. A do Oscar não arranja nenhum defeito. E tu, Pis, queres acrescentar aí pormenores de o tua Diogo viagem? Também não tem defeitos na exibição do Diogo. Eu não tinha grandes... Sim, eu posso acrescentar porque do Porto não posso inventar muito mais, não é? Sobre aquilo que eu já inventei. Portanto, isso aí já chega. Agora, esta viagem que eu fui ver, não é? Que eu fui ver lá o Fortuna citar contra o PSV, meu. E é incrível a maneira como nós olhamos para o futebol. E aqueles caras olham para o futebol. É incrível. É claro que uma pessoa quando não está ali a sofrer, vê de outra maneira. Mas pronto, eu tive a oportunidade de ir lá também lá para a zona dos... eu não sei se lhe chama aquilo camarotes, que aquilo nem são camarotes, aquilo é a zona dos familiares, dos jogadores, da equipa técnica, estás a ver? Uma zona mais de social, pronto, digamos assim. Antes do jogo tens lá uma zona para também de comes e bebes, e estava-se bem, pronto, porreiro, para tendo em conta o estado fora do Fortuna citar, pronto. Lugares também jeitosos, eu sempre ali até entusiasmado com o pessoal do PSV, não escalaram um minuto, uma coisa inacreditável. Ao intervalo, eu começo a achar um bocado suspeito porque tinha uma DJ, lá nessa zona. Portanto, mais comida, mais bebida, o meu puto estava fascinado, não é? Aquilo... acho que a mãe nem deve ser aquele pai 2 litros de Coca-Cola, aquilo era uma fartazana, era nachos, era não sei, era tudo, bem. Uma DJ lá no intervalo, uma DJ aqui. Entretanto eles avisam, é melhor retomar os seus lugares porque a segunda parte está prestes a começar. Bem, fui para a bancada, já estava para aí 5 minutos de jogo, não é? Outra vez. Acaba o jogo, tu queres acreditar que aquilo transforma-se numa festa? Uma festa, é um bar, a DJ estava lá para o pós-jogo, festa, pessoal a dançar, continua a haver comida, continua a haver bebida. Um jogador do Fortuna aparece lá de calções, com uma camisola do PSV para ir ter com a família e entregar a camisola além de ter pedido do PSV e tudo. E eu, mas o que é isto? Era uma festa. Transformaram com uma festa. Perderam. O Diogo até veio-se para mim e disse: Perderam, não foram humilhados. Quando eu vi o gol aos 7 minutos, eu pensei: vão levar 5, isto vai ser uma festa. Perderam, E o Diogo perguntou: isto no Dragão também é assim? Eu acho que não, meu. Eu acho que não, isto é impossível. Também, lá está, é diferente porque a maior parte dos jogos lá é à tarde. Aquele, por acaso, foi às 8 da noite, não é normal.
Mas eu depois, quando tive a oportunidade, também estava lá com alguns gajos do Fortuna, alguns jogadores, inclusivamente o único português que está lá, não é? Perguntei, "Pá, tu já viste o que é que está a passar lá em cima? Está a haver uma festa lá em cima, meu. DJ, luzes, músicas de futebol e tal. Isto é inacreditável." E ele, opá, não esquece, isto é assim. E não somos nós, somos especiais. Em todos os estádios, pá, o normal é ver isto. Eles vão, pá, é uma festa, isto é só o jogo é um pormenor, o pessoal vai lá para conviver, pá, as empresas também metem aqui dinheiro é para isto, para famílias, não sei o quê, e transformam aquilo numa festa, pronto. E isto é inacreditável. E a tendência que eu vi até durante o jogo, mas lá está, eu estou de fora, não estou a sofrer, a vejo de uma forma totalmente diferente, não é? Mas pareceu que nem havia ali, pá, tanta contestação, tanto gajo a tirar-se para o chão, VAR não houve nenhuma vez, nenhuma intervenção, um jogo muito mais corrido. Depois de tive a oportunidade de falar também com a equipa técnica, disseram que era das ligas nem fui confirmar isso, com mais tempo útil de jogo, pá, portanto não há assim essa tendência para passar tempo ou algo assim do género. Opa, nesse aspecto foi fantástico a experiência, porque não estava a ver, a ser possível ver um jogo de futebol em que a seguir pudesse haver festa, até numa equipa que perdeu. Eu sei que foi contra o PSV, mas que perdeu. Portanto, foi muito bom. Talvez um dia nós cheguemos a isso. É isso, é Imagina o isso. Porto perder, o Porto perde em casa com a família, olha a festa, pronto, DJ aí, o caralho, bota aí a música e nada. Impossível, não é? Mas as equipas pequenas, eu acho que isso era uma ideia fantástica, meu. Muito bom. Uma ideia vencedora. Vais colar quem é o jogador português? É que era um antigo jogador do Porto. Então é, pessoal, só basta entrar no 0-0 e ver quem é o português joga no Fortuna de citar, mas pronto. Eu ia lançar esse desafio para o pessoal dizer que ia pesquisar, está com curiosidade, mas posso dizer, é o Ivo Pinto, que é um. Opa, ele até ter encontrado esta estabilidade no Fortuna Citar, é um Globetrotter também. Alguém que vai ver o histórico dele, ele teve aí em todos os clubes e mais alguns. Ele agora Mas encontrou alguma ele, estabilidade. eu só vou dizer de cabeça, mas ele, o amarelo e verde, gosta, porque ele teve muito tempo no Norwich. Portanto, eu agora a Fortuna de Cidade também é amarelo e verde. Não? Muito tempo ligado ao Norwich, mas acho que teve emprestado vezes. Acho eu. Pronto, se calhar, é depois carregar. Então, e confirmar. Mas pronto, jogou pelo Porto em Alvalade para a Taça da Liga, naquele jogo célebre que fomos de comboio. Portanto, também quem quiser ver isso, sim, houve um jogo para a Taça da Liga em Alvalade em que o Porto de Josualdo Ferreira foi de comboio em vez de ir de autocarro ou de avião. Filipe Leite. Mais um jogo em que o adversário joga e nós apenas ganhamos. O Fareoli começa a ter o campeonato na mão e tem de lhe tem de lhe para a Liga Europa tentar um pouco mais de futebol jogado. Formatação pelo futebol seguro tira magia aos jogadores. Uma hora já foi como os triantes. Um gajo sem medo, mas com muita vontade de jogar. Mortinho por um 11, Diogo, Kivior, Boidarek, Tiago, Martim, Frodo, Veiga, Mora, Oscar, Samu, William. É a sugestão aqui do Filipe Leite. Voltando aqui para trás. Eu penso que aqui já devem estar os comentários todos. Vou ter que procurar mais. Eu tenho aqui o Pinta Costa Forever. Celebrei tanto em silêncio, com muita veemência e com toda a vontade que o momento pedia. Juro, a minha alma celebrou com muito barulho, mas à hora tardia que foi, não pude externalizar o sentimento de alegria e alivio pelo golo que, sabíamos todos, era o do Vitória. Vem ao Gil. Era o da Vitória. Vem ao Gil. E não do Vitória, como eu li. E mal. Mas temos jogo antes. Diz? Temos jogo antes do Gil. Certo. E nós desta vez sabemos bem que temos. Sim, é isso. Eu sei que tenho porque tenho viagens marcadas e o caralho, portanto não posso esquecer. Vamos fazer uma sondagem a ver se o pessoal quer um vlog que tu estás ansioso por fazer. Estás sempre a falar nisso. Desde que José não Carlos apareça Silva. o meu focinho, podes fazer o vlog que quiseres. Filmamos lá na frente, mas aparece a tua voz a comentar aí qualquer coisa. O que é que te parece? José Carlos Silva, boas. Somos uma equipa madura, finalmente, mas a melhor parte destas épocas tem sido a narrativa. Eles são inferiores aos adversários, são controlados e dominados. Eles não jogam caralho. Isto é insano. São 17 vitórias em 18 jogos. São apenas 4 gols sofridos. Pegar nisto e ter a distinta lata de fazer um cavalo de batalha contra o Futebol do Porto com o argumento são inferiores aos adversários, blá blá blá, diz muita dor de corno dos nossos adversários e do quão fodido psicologicamente deve ser ter de levar com isto todas as semanas.
Temos pena, é lidar, usem a expressão que quiserem, mas passamos a fase mais difícil de jogos na primeira volta de forma incólume, tendo feito a maioria dos mesmos fora. Estamos em ótima posição na UEFA e já varremos os muros da taça, e ainda assim não jogamos um caralho. Reconheçam o mérito onde ele exista, ponto. Habituem-se, como dizia o outro. O Porto, do fim da era de Pinta Costa, já lá vai, e o ano passado foi uma aprendizagem. E se mesmo depois de verem toda a mudança feita em 6, 7 meses desde a chegada de Fariola não virem mérito, então aí é mesmo uma questão de QI. E para isso não há tratamento, porque ser forte com os fracos qualquer um é capaz de ser, agora ser forte com todos e ainda o ser de forma consistente e competente não é para qualquer um, só mesmo para quem apresenta os nossos resultados. Viva a FCP! Boa gravação e obrigado pela vossa companhia e obrigado pelo teu texto, José Carlos Silva. Está aqui resumida aqui, de certeza, muita coisa de que muitos de nós pensam e que apetece dizer de boca cheia. E Acho portanto está dito. pronto, essa história aí, enfim, é o que é. Vale, é pura dor de corno. Mas aqui, opá, temos que começar a tentar ter jogos um pouco mais descansados, não é? Que ultimamente não temos conseguido com tanta frequência, mas opá, ficamos sempre com a sensação, quase em todos os jogos temos a sensação que um jogo com esta dificuldade no ano passado levávamos 5, um jogo ano passado com esta dificuldade e aqui depois desta primeira parte a equipa ter a capacidade de reagir na segunda, acho que é claramente o que podemos tirar de mais valioso deste jogo. Podemos nos concentrar no pior, que é o facto de termos sido dominados e de termos tido muita dificuldade, sobretudo a proteger a equipa a partir das alas, com os extremos adversários a fazerem às vezes gato-sapato dos nossos laterais. Mas pá, tudo isso é verdade, mas acho que também temos que nos preocupar com as duas coisas, não é? Em enaltecer e em reconhecer que tivemos dificuldades, se calhar, ainda não vistas no campeonato inteiro. Talvez dificuldades destas a atacarem a nossa área com esta frequência, talvez só em Nottingham, não sei. Mas é isso. Foi um jogo difícil, de facto. E o facto de nos jogos difíceis sacarmos os 3 pontos a dor de corno também surge um bocadinho do desespero e é um desespero que se percebe, não é? Miguel Faria, o tal adepto de Guimarães que falei há bocado, boas aos três, começar por perguntar ao Pires, que no último episódio disse que a costela do cagão dele não metia o Tiago Silva a titular no primeiro jogo, se agora está mais corajoso. MVP foi o Oscar que desbloqueia o jogo e tem uma das melhores estreias que vi. Já está convertido. Melhor o resultado que o jogo jogado, é preciso subir um nível para o resto do campeonato. Abraço ao Lamas por ter sobrevivido a esta deslocação. Sou de Guimarães e nunca arrisquei a ver o Porto neste estádio. Não aguentaria ouvir vitorianos insultar os nossos jogadores. Abraço. Um grande abraço também, mas também são muitos anos a ver futebol, digamos assim. E portanto, este ambiente já estamos mais ou menos habituados. Estava com alguma cena mais para a Rita, mas ela já está de facto bem educada. Já é o segundo jogo fora nestas condições, esta época. Também veio comigo a Vila de Conde. Quanto ao Pires, não é Pires, é Pires, mas fica aqui a retificação, é aqui um termo técnico que nós tratamos Ele vai aqui. aparecer no texto, o nome dele vai aparecer no texto Como Pires? Do episódio. Eu vou mudar para Pires, agora vou mudar para Pires. Mas já agora podemos também mais uma, já que nós esta semana vamos a Plizen, né? Vamos à Chequia, vamos tentar então dar-vos algumas novidades disso, fiquem atentos. Mas a nossa primeira deslocação ao estrangeiro, sem o Prata, claro, não nos interessava para nada, tivemos um episódio muito engraçado com o Pires, com o C. Pires, que era, nós fomos com o coletivo na viagem, e pronto, admira-se do Prata não ter ido. Numa caminhonete com o coletivo. Olha, se eu algum dia me apanhava numa situação dessas. Olha que caralho. Mas pronto, estava lá um senhor, na altura era um senhor para nós, não é? Nós nos nossos 20 anos, ele possivelmente na idade que nós temos agora,
por aí, e que também foi na viagem, e nós fomos, eu não sei porquê, porque nós íamos 4, e aí eu, o meu primo, o Icas e o Pis, pelo que deveríamos estar 2-2 no autocarro, mas não sei porque o Pis levou com ele a viagem toda, principalmente a de Não, regresso, não? não, ele, tipo, eu estava, eu acho que até estava ao teu lado, só que ele estava nos outros dois. Já não me lembro bem, mas Atrás, acho que até estava nos outros dois atrás, agora, pá, essa coisa engraçou comigo, eu também sou bom ouvinte, né? é isso, e portanto viemos ouvir as histórias do Pires, aí sim, do Pires, que já agora teve nomeado para Dragão de Ouro no ano anterior. Ou seja, mesmo uma pessoa no ano anterior, este ano houve 4 nomeados para o Adepto, no ano passado foi a primeira vez que houve essa nomeação e o Sr. Pires estava lá. Portanto, é de facto alguém que acompanha o Porto há muito tempo e o Pires veio ouvir as histórias dele, em particular porque eu acho que nós fomos adormecendo. Pois, Mas, pois. mas as várias histórias dos Jogos do Porto, de Madrid até o Porto, foi o primeiro jogo da Liga dos Campeões de um tal de José qualquer coisa, né? José Mourinho. Mas olha, eu sobre a Pronto. exibição do Tiago, quer dizer, eu não vi o jogo propriamente dito, pá, não faço a mínima ideia. A questão aqui não é eu duvidar do valor dele, a questão aqui era, lá está, ele devia de uma pausa muito longa, ainda por cima intrometer-se numa defesa que estava a apertar muito bem, mas eu vejo para estas situações, tipo, o Benarek pode não estar a 100%, questão de rotatividade, e eu então, ok, assumo. É basicamente por aí. E quando o Agora jogo, já contra o quando Benfica a demonstrou dificuldade que tem grande aumenta, capacidade, não é? é isso. E não é só isso. E quando a dificuldade aumenta, jogam todos, se calhar. Como com o Benfica. Tirando isso, vão rodando. É, é simples. Exatamente. Hum, vou só aqui ao Facebook, também temos aqui de facto comentários, isto já está longo para caralho. Uh, António Cortês, boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer pela vossa companhia quando vou para o trabalho. Uns metem na comercial, eu prefiro ouvir o Basculação. Um jogo sofrido da nossa parte, Gabri, uns furos abaixo e a ligação entre o Alberto e o Silva ainda não está afinada. É o Tiago, claro. O que originou alguns desentendimentos entre ambos. Segunda parte, é o tal lance que estávamos a comentar, que comentamos durante o episódio. Segunda parte, melhor que a primeira, Samu continua a melhorar o seu jogo de pés, a olhos vistos, e a capacidade de sacrifício do Martins surpreende-me cada vez mais. O que importa são os 3 pontos e siga para mais um jogo. Quinta, com uma vitória. Um abraço a todos, viva o Futebol do Porto. E obrigado pelo teu comentário, António Cortês. E pelas palavras, José Pedro Carvalhais. Boa noite, pessoal. Primeira parte difícil, Veiga, PP, Borja e Alberto em dificuldades, mas acabamos por ter a oportunidade mais flagrante. Rosário fez falta. Segunda parte, de mais qualidade, 2 bolas de gol claríssimas, sempre no controle do jogo, apesar da defesa incrível do Diogo. Vitória incontestável. Muito bem Farioli a corrigir ao intervalo, mais uma vez. Vitória a campeão, mais uma clean sheet, MVP para Martim. Froholt esteve impressionante. Kivior é amor. Os miúdos entraram todos muito bem, mas o Oscar deixou água na boca. O Tiago já cá joga há quantos anos? Abraço para todos. Rodar a equipa contra o Pleasen. Rodar não, caralho. Desta vez não. Não, aqui não dá. Não dá, podemos. Esse é o último comentário. A meu no Facebook sim, mas já agora deixa-me só passar no Facebook sim, mas aqui disseram que ok. Pronto, podes ir falando, vou abrindo aqui o Insta e vou Não, confirmar outra vez. eu acho que no máximo rodar é no outro jogo da Liga Europa, não é? Porque acho que este é uma boa oportunidade de nos deixar nos cimentarmos nos 8 primeiros. Vimos não estamos. Eu sei que jogamos quarto e agora jogamos domingo e agora vamos jogar quinta, portanto não acho que as cargas estejam a ser de tal maneira que já peçam alguma gestão, portanto acho que é carne toda no assador, na certeza porém de que podemos sempre rodar 3 ou 4 peças sem mexer muito na qualidade da equipa. As coisas que falamos, pode jogar perfeitamente o Moura agora, não é? E tiramos uns laterais, pode jogar o Benarek, tiramos um dos centrais, pode jogar o William, pode jogar o Moura, não é? Portanto, eu não acredito que não estamos já não estamos numa fase em que consideramos isso rodar a equipa, não, parece é um processo normal de refrescamento da equipa e manter sempre a equipa fresca em campo.
Olha, no Insta não temos comentários no que eu acabei de colocar, mas temos aqui o Bernardo Pilho que escreve texto para ver se deixar aqui vocês leem. Não posso esperar para o do Vitória. Boa noite. Julgo que não posso esperar por este episódio ou algo desse género. O comentário é há 2 horas. É no post antigo. No X. E um abraço para o Bernardo. Para concluir... Só para ver se eu tinha aqui aparecido, a partida vai ser para despedirmos e então dar esse 11 que tu já começaste a lançar. É isso, acho que sim. Piste, queres pegar? No 11? Sim, o Prata estava aqui a dar algumas sugestões, já, Moura na esquerda, não sei o quê. Ok, eu colocaria. Eu acho que não dá grande margem para rodar. Eu colocaria Diogo Costa. Colocaria Alberto mais para descansar Martim do que propriamente pelas exibições do Alberto, que eu hoje também no resumo não gostei muito da forma como ele foi comido em alguns lances. Benarek, Kivior e Moura. Depois no meio campo colocaria o Rosário. Não há castigados, pois não? Não faço a mínima ideia. Rosário. Frolt. Pá, eu acho que colocaria Mora, apesar de terreno pesado, acho que colocaria Mora, Borja, William, vou descansar PP e Samu. Já tinha dito Frolt, não já? Sim. Eu vou um bocadinho diferente. Eu vou no Diogo, Martim, Bednarek, Kivior, Moura, Rosário, Frohold, Mora, William, PP e Samu. Eu acho que vou no Alonso. Não, meteu o Martim em vez do Alberto. É esse. Sim. Só esse? E o PP em vez do Borja. Eu meti o Borja, sim. Pronto, acho que vou com vocês. Mas também prefiro. Eu vou apostar no Alberto, desta vez para o Mora descansar. Para o Martim descansar. E então estavam a dizer. O William, é isso. Fica a descansar o PP. Vai tudo na mesma onda. Sendo que então vou com o picho, basicamente. É isso. Sacamos o homem do jogo, todos nós. O MVP deste jogo. Não, o Varela. Sim, mas toda a gente sentiu falta do outro. Quer nos nossos comentários, quer nós próprios. E olha, outra coisa engraçada que não acontece, está bem. Nós vamos para Praga, mas eles têm aeroporto, Pleasant? Ou o Porto também vai para Praga? Acho que sim. Também vai para Praga? Acho que não há aeroporto em Pilsen. Porque também estava a lembrar de. Eu vou visitar com a família Madrid futuramente, brevemente, e estávamos a pesquisar a nossa última ida a Madrid também. Não foi a primeira que falei há bocado do Pires, mas depois nós fomos outra vez, eu e o Pires fomos ver o Atlético Porto, ainda no Vicente Caldeirão, um jogo em que o Hulk explode completamente. É a primeira vez que ele aparece assim, acho, na Europa, faz um jogo brutal, são 2 golos do Lisandro. E nesse jogo, porque nós como vamos na quarta-feira, nós quando fomos a Madrid também chegamos lá e passado 1 hora chegava a equipa do Porto. E pronto, e depois estivemos à espera dos jogadores e eu tirei fotografia com o Lúcio, roubei ao piso, coitado, ficou com o Meireles, mas pronto, olha, tiras agora com o Lúcio. Se eles chegarem depois de nós sabes a que horas é que nós chegamos? Praga, eles não vão chegar a essa hora. Portanto, estás à vontade. Pois é, está bem, ok. Estava a confundir. Estava a confundir com a chegada por volta do meio-dia e não, nós vamos ao meio-dia, ok. Está bem, era isso. Abraços. Quinta-feira fazemos a reportagem de lá. Ok, grande abraço, pá. Boa semana. Tchau. Um abraço. Tchau. E Madjer pode ser o golo, o remate e... Golo do Porto. É jogada